Bem-vindos à nossa aula de número 219, item 3: a harmonia dos interesses corretamente entendidos. Desse jeitinho mesmo, entre aspas. Vamos ver o que Mises tem a dizer. Nós estamos no capítulo 24, harmonia e conflito de interesses. Como sempre estamos fazendo, estamos lendo a partir do PDF na tela, porque assim você que está acompanhando as aulas pode fazê-lo diretamente da tela do seu computador. Desde tempos imemoriais, os homens fazem fantasias sobre as condições paradisíacas que os seus ancestrais desfrutavam num primitivo estado natural. Velhos mitos, fábulas e poemas se encarregaram de transmitir essa imagem de felicidade inicial para as filosofias do século XVII e XVIII. O século XVII começa quando, pessoal, meus alunos? Isso, de 1601 a 1700. E o século XVIII, 1701 a 1800. O termo natural indicava o que era bom e benéfico ao gênero humano, enquanto que o termo civilização tinha uma conotação de opróbrio. A gente já viu essa palavra, né? Opróbrio da matemática. A estatística é o opróbrio da matemática. Quem disse isso, se não me engano, foi John Stuart Mill. Ah, o homem, segundo essas ideologias, decaía ao se afastar das condições primitivas, nas quais pouco se diferenciava dos outros animais. Naquele tempo, afirmavam os românticos apologistas do passado, não haviam conflitos entre os homens. A paz reinava imperturbável no jardim do Éden. Entretanto, a natureza não gera paz e boa vontade. O traço característico do estado natural é o conflito sem conciliação possível. Cada espécime é o rival de todos os outros espécimes. Os meios de subsistência são escassos e não garantem a sobrevivência de todos. Os conflitos não podem jamais desaparecer. Se um grupo de homens, unidos pelo objetivo de derrotar um grupo rival, consegue aniquilar os seus inimigos, surgem novos antagonismos entre os vencedores quanto à partilha do butim. A fonte de todos os conflitos é sempre o fato de que a parcela que cabe a cada homem reduz a parcela dos outros, o que torna possível a existência de relações amistosas entre os seres humanos é a maior produtividade da divisão do trabalho. Onde existe divisão do trabalho, fica eliminado o conflito natural de interesses. Porque já não se trata de distribuir uma quantidade de bens que não pode ser ampliada. Isso aqui tem que ficar guardado. O que faz com que os homens sejam civilizados é o capitalismo, que torna possível a existência de relações amistosas entre os seres humanos. É a maior produtividade da divisão do trabalho. Onde existe divisão do trabalho, fica eliminado o conflito natural de interesses, porque já não se trata de distribuir uma quantidade de bens que não pode ser ampliada. No socialismo, o que se faz? Distribuir uma quantidade de bens. Ah, mas pode ser ampliada, mas não naturalmente. A forceps, a força. Porque se você não deixa com que as coisas aconteçam naturalmente, você tem que escolher aquele que vai para o campo, aquele que vai para a fábrica e aquele que vai ser o diretor da empresa. Mas que coisa engraçada, porque o diretor, o presidente, Kim Jong-un, filho de Kim Jong-un, mas peraí, isso é uma monarquia de volta? Horas. Não existe tal coisa de não proteger os seus, a sua prole, os seus epígonos, né? É ridículo. A humanidade ela passa por umas vergonhas
né? Que não precisava, né? Não precisava de hipocrisia. Mas tudo bem, vamos que vamos. Graças à maior produtividade do trabalho decorrente da divisão de tarefas, a quantidade de bens se multiplica. Surge um proeminente interesse comum, a preservação e a intensificação da cooperação social. Ora, se a cooperação social gera riqueza para todos, preserva as pessoas vivas em paz, o que acontece? Todo mundo quer intensificar isso. Ou seja, ou seja, surge um proeminente interesse comum que faz desaparecerem todas as colisões essenciais. A competição biológica é substituída pela competição cataláctica, a competição no mercado, onde, a bem da verdade, não existe de forma tão simples vencedores e perdedores. É uma constante busca em satisfazer melhor a todos. É impressionante. Capitalismo, considerado os carcamanos egoístas, trocam um papel por bens às massas. Os interesses de todos os membros da sociedade se harmonizam. A própria causa dos conflitos irreconciliáveis da competição biológica, qual seja, o que é a causa desses conflitos? O fato de que as pessoas geralmente desejam obter as mesmas coisas e os bens são escassos, transformam-se num fator favorável para a harmonia de interesses. Uma vez que muitas pessoas, ou até mesmo todas as pessoas, querem pão, roupas, sapatos, carros, a produção em larga escala torna-se viável e reduz os custos de produção a ponto de torná-los acessíveis por preços reduzidos. O fato de meu semelhante desejar adquirir sapatos tanto quanto eu desejo não dificulta a minha aquisição, ao contrário, facilita. O que eleva o preço dos sapatos é o fato de a natureza não prover uma quantidade maior de couro e de outros materiais, além da inevitável desutilidade do trabalho a que temos de nos submeter a fim de transformar essas matérias-primas em sapatos. A competição cataláctica daqueles que, como eu, anseiam por sapato, torna este produto mais barato e não mais caro. Esse é o significado do teorema da harmonia dos interesses, corretamente entendido, de todos os membros da sociedade de mercado. Por interesses corretamente entendidos, poderíamos também dizer interesses a longo prazo, que só pode ser feito com reservas, com poupança. Já vimos isso aí para trás. Quando os economistas clássicos fizeram essa afirmação, estavam tentando salientar dois pontos. Primeiro, que todo mundo está interessado em preservar a divisão social do trabalho, o sistema que multiplica a produtividade dos esforços humanos. E segundo, que na sociedade de mercado, a demanda dos consumidores, em última análise, direciona todas as atividades produtoras. Muita gente fica bravo comigo quando eu faço algumas críticas a Adam Smith. Mas a parte linda de Adam Smith é justamente a mão invisível do trabalho e o egoísmo do padeiro que não produz pão para satisfazer, mas o seu egoísmo permite que as pessoas comam pão quentinho pela manhã. Quando os economistas clássicos fizeram essa afirmação, estavam tentando salientar dois pontos. Primeiro, que todo mundo está interessado em preservar a divisão social do trabalho, o sistema que multiplica a produtividade dos esforços humanos. E segundo, que na sociedade de mercado, a demanda dos consumidores, em última análise, direciona todas as atividades. Mas não é um consumidor, é o todo. Por isso que, como a gente não enxerga, né, que o Lula fala, esse mercado. Não existe isso, essa é a mão invisível. Somos nós todos agindo segundo as nossas preferências. O fato de que nem todas as necessidades humanas possam ser satisfeitas
não decorre de instituições sociais inadequadas ou de deficiências do sistema de economia de mercado. É uma condição natural da vida humana. A crença de que a natureza oferece ao homem riquezas inexauríveis, e de que a miséria é decorrente do fracasso na organização de uma boa sociedade é inteiramente falaciosa. Repito, a crença de que a natureza oferece ao homem riquezas inexauríveis que não acabam e de que a miséria é decorrente do fracasso na organização de uma boa sociedade é uma grande mentira. O estado natural que os reformistas e os utopistas descrevem como paradisíaco foi, na verdade, um estado de extrema pobreza e sofrimento. A pobreza, dizia Bentham, não é o produto das leis, é a condição primitiva da raça humana. Muitos outros vieram depois, e eu só acredito em Mises nesses quesitos históricos das frases que se tornam corriqueiras, né, que a gente vê na internet, mas essa é uma das famosas. Não é o produto das leis. Ou seja, a pobreza não é produto do mundo como nós vivemos, se é. Pobreza é a condição primitiva da raça humana, uma condição natural. É o capitalismo que torna a sociedade próspera. Mesmo aqueles que se encontram na base da pirâmide social estão em condição muito melhor do que estariam se não houvesse a cooperação social. Eles também se beneficiam com o funcionamento da economia de mercado e participam das vantagens da sociedade civilizada. Os reformistas do século XIX também acreditavam na tão querida fábula do paraíso terrestre original. Frederick Engels a incorporou dentro da teoria marxista da evolução social da humanidade. Entretanto, já não propunham o retorno à feliz áurea aetas, idade de ouro, contrastavam a alegada depravação do capitalismo com a felicidade ideal que o homem desfrutaria no Eliseu socialista do futuro. Olha só, quando Frederick Engels incorporou a teoria marxista, a evolução, né, a teoria marxista da evolução social da humanidade, né, aquilo que os reformistas do século XIX também acreditavam, na tão querida fábula do paraíso terrestre original, como se fôssemos chegar a um paraíso terrestre, ele incorporou isso. Entretanto, ele não propunha o retorno ao passado, a idade do ouro, a feliz idade do ouro lá do paraíso primordial, né? Áurea aetas. Muito pelo contrário, contrastavam a alegada depravação do capitalismo com a felicidade ideal que o homem desfrutaria no Champs-Élysées, no Campos Elíseos socialista do futuro. Ou seja, aquilo que realmente depravou a sociedade no final do século XIX, nas, nos bordéis franceses, com drogas, heroína, orgias, né, dos novos ricos. Essas orgias, a heroína, essa depravação, era a base do paraíso na Terra, no campo elíseo socialista, independentemente de religião ou não. Você há de convir comigo se existe bem ou mal. E se tal coisa como orgia, drogas, sexo, drogas e rock and roll, numa parada muito louca, é a coisa do mal, então nós temos que entender efetivamente que o paraíso socialista é uma grande depravação, efetivamente falando. É por isso, independentemente de questões metafísicas religiosas, né? Porque eu tenho religião, então cada um pode pensar o que quiser, o que quiser, não vou fazer nenhum julgamento de valor. Mas aquilo que a gente diz, lutar contra o socialismo, para quem acredita em Deus e o diabo, é lutar contra o diabo, é naturalmente um fato
racional. Porque uma coisa de fato significa. E quando vemos os socialistas fazendo uma apologia, uma ode a Lúcifer, ao demônio, ainda que seja uma, um folclore de todos os lados e não existisse tal coisa, eles ainda se identificam com esse mal, que nós consideramos o mal, justamente porque é isso que eles querem. O wokeismo é o quê? É o cara querer transar com um cavalo, gato, cachorro, dá pro cavalo, cachorro, gato, sei lá eu. É o seja feliz ao custe o que custar. Entenderam? Bom, deixar para vocês pensarem sobre o assunto. Para esses reformistas, o modo de produção socialista aboliria os grilhões por meio dos quais o capitalismo impede o desenvolvimento das forças produtivas e aumentaria a produtividade do trabalho e a riqueza acima de qualquer expectativa. A preservação da livre empresa e da propriedade privada dos meios de produção, segundo eles, beneficiaria exclusivamente a uma pequena minoria de exploradores parasitas e prejudicaria a imensa maioria de trabalhadores. Portanto, prevaleceria na economia de mercado um conflito irreconciliável entre os interesses do capital e os do trabalho. Essa é a tese marxista. Essa luta de classes só pode desaparecer se o manifestamente injusto sistema capitalista de produção for substituído por um sistema de organização social mais justo, seja ele o socialismo ou o intervencionismo. Essa era a alegação deles. Pois bem, e nós estamos terminando a parte 4 do livro para entrar nas críticas ao socialismo e ao intervencionismo. Então, Mises já começa a deixar o gostinho a cada final de parágrafo de daqui a pouco nós vamos debater esse assunto. Tal é a filosofia social aceita quase que universalmente nos dias de hoje. Ele nem imaginava como aceita isso, ia ficar ainda pior do que nos dias que ele escreveu a Ação Humana. Não foi criada por Marx, embora deva sua popularidade principalmente aos escritos de Marx e dos marxistas. É endossada hoje não apenas pelos marxistas, como também pela maior parte dos partidos que enfaticamente proclamam o seu antimarxismo e defendem, da boca para fora, a livre iniciativa. De quem ele está falando? Do intervencionista, do social fabiano, do Fernando Henrique, Aécio Neves, todos esses sociais-democratas. É a filosofia social oficial da Igreja Católica Romana, assim como da anglicana. É adotada por inúmeros eminentes paladinos das várias igrejas protestantes e da Igreja Ortodoxa Oriental. É uma parte essencial dos ensinamentos do fascismo italiano e do nazismo alemão, assim como de todas as variedades de doutrinas intervencionistas. Ah, a minha maior, eu espero um dia, depois que eu escrever o livro sobre a propriedade privada, a última fronteira, depois de eu escrever a doutrina liberal minarquista austríaca e como e como Mises se portaria a cada definição, são duas obras que eu quero escrever, não agora, mais para frente. Mas a minha última contribuição é a religião moderna. Mas o moderno, não sei se esse será o título, mas a temática será a religião moderna, e eu chamo de religião moderna aquilo depois de Jesus Cristo, ok? Religião moderna depois que Jesus Cristo foi crucificado. Para mim, tudo aquilo agora dali para frente é religião moderna. Ah, e os verdadeiros ensinamentos é fazer de fato uma sintetização de todo o conhecimento que gera paz, que gera cooperação verdadeira, ainda
que num egoísmo virtuoso, dirão os objetivistas, com as passagens da Bíblia de Jesus, né? E algumas outras obras, mais focado nos evangelhos, que é onde a gente busca a água da vida de Jesus. Essa é uma vontade, porque para mim acaba não tendo diferença. Foi a ideologia da Socialpolitik dos Hohenzollerns, na Alemanha, dos monarquistas franceses, que pretendiam a restauração da dinastia Bourbon-Orleans, do New Deal do presidente Roosevelt e dos nacionalistas da Ásia e da América Latina, dos bolivarianos, Simón Bolívar. Os antagonismos entre esses partidos e facções referem-se a questões circunstanciais, tais como dogmas religiosos, tipos de constituição, política externa. Sobretudo, referem-se a características específicas do sistema social que deveria substituir o capitalismo. Mas todos concordam com a tese fundamental de que a própria existência do sistema capitalista prejudica a imensa maioria de trabalhadores, artesãos e pequenos agricultores, e clamam em nome da justiça pela abolição do capitalismo. Eu vou voltar e fazer um apanhado, porque eu preciso fazer um disclosure. E tem outro. A doutrina oficial da Igreja Romana está delineada na encíclica 40º ano do Papa Pio XI, 1931. A doutrina anglicana foi apresentada pelo finado William Temple, arcebispo de Canterbury, no livro Christianity and the Social Order. Representativo das ideias do protestantismo da Europa continental é o livro de Emil Brunner, Justice and Social Order, traduzindo por Hottinger, Nova York, 1945. Um documento altamente significativo é a seção consagrada ao tema, abre aspas, a Igreja e a desordem na sociedade, fecha aspas, do relatório no qual o Conselho Mundial de Igrejas, em setembro de 1948, faz recomendações para a ação das 150 estranhas seitas, cujos delegados são membros do Conselho. Para as ideias de Nicolas Verdaguer, o mais eminente apologista da ortodoxia russa, ver seu livro The Origin of Russian Communism, especialmente as páginas que seguem. Costuma-se dizer que uma diferença essencial entre os marxistas e os outros partidos socialistas e intervencionistas consiste no fato de que os marxistas são partidários da luta de classes, enquanto as outras correntes consideram a luta de classes uma consequência deplorável do irreconciliável conflito inerente ao capitalismo e pretendem superá-lo pela realização de reformas por eles recomendadas. Engraçado que Jesus disse, né? Se eu quisesse consertar esse mundo, eu partiria mandado um exército de anjos. Não vim aqui para dizer que eu sou o rei deste mundo. Naquela passagem, foram várias passagens, inclusive uma que os irmãos estão brigando pela herança, os irmãos, e ele contesta o fato. Pois bem, é interessantíssimo, interessantíssimo. E eu conheço muitos conservadores que são teocratas, né? Condenam as ideias liberais minarquistas austríacas, sem mesmo se conhecê-las aprofundadamente, sem mesmo entender que são doutrinas valorando condições morais e éticas, porém derivadas da verdade econômica, ok? Tanto que Mises passa, quando ele fala sobre liberalismo e religião, lá no capítulo 8, no capítulo 8, dentro do item 2, o segundo subitem, ele diz que o liberalismo não é contra as religiões.
Aliás, tem muitas coisas que as religiões e seus ensinamentos constroem um padrão mais fácil de explicação do que é poupar, né? E não ser perdulário horas. Esse é o ponto-chave. A ação humana ele é fantástico. Entretanto, os marxistas não preconizam e fomentam a luta de classes em si. Para eles, a luta de classes é desejável por ser um instrumento por meio do qual as forças produtivas, essas forças misteriosas que direcionam o curso da evolução humana, inexoravelmente farão surgir a sociedade sem classes, na qual não haverá classes e nem conflito de classes. Pois bem, para quem entendeu a necessidade dessa nota de rodapé, é que Mises quis mostrar que todas as religiões querem, na verdade, não é cuidar da questão metafísica do reino de Deus, mas querem impor leis aos homens. Leis essas que demandam um monopólio de coerção para serem cumpridas e que, portanto, precisam fazer algo que Deus não permitiu, que era cobrar impostos. Correto? Deus pediu para que você, para quem é da minha religião, devolvesse para ele uma parte do que você ganhava e, acima de tudo, você não era nem dono daquilo que ficava contigo, você era um mordomo daquilo. Né? E, como tal, devia pensar em gerir aquela mordomia da forma que mais agradasse aquele que lhe concedeu, correto? Em última análise, se todos os fatores originários, sejam eles de natureza humana ou de natureza não humana, sejam eles natureza, com quem a gente pegou os primeiros fatores de produção, e nosso trabalho, alguém pode dizer que é um acaso do universo, alguém pode dizer que é a criação de Deus. Em acreditando na segunda alternativa, todos os bens derivam dali. Ou seja, de certa forma, toda a propriedade foi concedida e dada por Deus. Pois bem, pois bem, o importante aqui é entendermos o seguinte: doutrina catolicismo, ele falou aqui do, do anglicismo, falou do protestantismo, né? Uma série de considerações. Mas isso não se trata, obviamente, de uma crítica às religiões. Não, eu mesmo me sentiria ofendido. Porque a religião nada mais é do que um passar de como você compreendeu cada passagem da Bíblia. Você pode buscar numa cidade como Araçatuba, pequeno, né? Pequeno, 200 mil habitantes. Temos várias igrejas católicas. E dentro da igreja católica, você pode ter dois padres interpretando de forma diferente passagens bíblicas. Assim como na igreja protestante. Então, óbvio, você vai procurar aquela que te traz um conforto espiritual, efetivamente. Obviamente que o conforto espiritual parte do pressuposto de que você está seguindo aquilo que é o correto. Então, se você vai em algum lugar, obviamente, você está indo porque aquilo você acredita que seja o caminho correto, ok? Agora, falando um pouco de forma escatológica, só passou um santo pela terra. Não passaram dois. Só um. E esse um, obviamente, foi único. Então, nossos líderes podem, de alguma forma, em algum momento, errar. É só isso. Todos os autores políticos, socialistas e intervencionistas baseiam a sua análise e a sua crítica da economia de mercado em dois erros fundamentais.
Em primeiro lugar, deixam de perceber o caráter especulativo de todas as tentativas de prover para necessidades futuras, isto é, de toda a ação humana. A ação humana é prover necessidade, é você procurar diminuir uma desutilidade futura. Agir é fazer alguma coisa causal. Supõe candidamente que não pode haver nenhuma dúvida quanto às medidas a serem adotadas para prover os consumidores da melhor maneira possível. Numa comunidade socialista, não haverá necessidade de um czar, de um czar da produção ou de um comitê central para gerenciamento da produção, especular sobre o futuro. Ele terá simplesmente de adotar aquelas medidas que são benéficas ao seu súdito. Para quem chega aqui e vê esse vídeo pela primeira vez, o socialismo não funciona porque só existe um meio eficiente de você levar a riqueza para todo mundo. É através da escolha de todo mundo. O socialismo da União Soviética, ele precisava de espiões muito mais para enviar tabela de preços, onde eles correlacionavam as coisas dentro da União Soviética, porque estava completamente perdido a relação entre as coisas, uma vez que é alguém que decide quanto que cada um vai levar, do que espião realmente que ia lá, né, dos filmes. Era mais a espionagem comercial. Se houvesse, de fato, uma proibição, um fechamento, uma criação autárquica da União Soviética, ela quebrava em menos de 5 anos, muito menos. A gente quebra um país como o nosso com intervencionismo quando distorcemos demais as questões da precificação natural do mercado. Imagina num mundo como a União Soviética completamente socialista. É um ano que entrava em derrocada, se não fosse essas tabelas de preço que eram enviadas. Os defensores de uma economia planificada nunca chegaram a perceber que o problema consiste em prover para necessidades futuras que podem ser diferentes das necessidades atuais e empregar os vários fatores de produção disponíveis de maneira que permita melhor atender essas necessidades futuras ainda desconhecidas. Não percebe que o problema consiste em alocar fatores de produção. Isso já está dando spoiler no spoiler. Por que, que numa economia socialista não para de pé? Eu acabei de falar, mas que ele vai deixar uma parte do livro para isso. Não percebem que o problema consiste em alocar fatores de produção escassos aos vários setores de produção, de tal maneira que nenhuma necessidade considerada mais urgente fique sem ser atendida em virtude dos fatores de produção necessários ao seu atendimento terem sido empregados, isto é, desperdiçados, no atendimento de necessidades consideradas menos urgentes. Rodrigo do céu, não entendi que isso tem a ver com o Stalin decidindo quanto pão na União Soviética deveria ser produzido e como deveria ser distribuído. Quantos sapatos por pessoa. É isso. É somente o livre mercado e as escolhas que vão acontecendo que garantem o quê? Que o verdadeiro problema, que consiste em alocar fatores de produção escasso aos vários setores de produção, de tal maneira que nenhuma necessidade considerada mais urgente fique sem ser atendida em virtude dos fatores de produção necessários ao seu atendimento terem sido empregados, quer dizer, desperdiçados no atendimento de necessidades consideradas menos urgentes. Quando Stalin diz que tem que te dar 10 pães para você passar a semana, e você poderia ter escolhido somente 3 porque sobrou um da semana passada e você só come 4, mas você gasta mais sapato do que o outro porque você gosta de correr, e isso tudo conturba todo o mercado, portanto, o sonho da economia uniformemente circular não funciona em lugar nenhum, e por conta de, então, esses recursos estarem sendo desperdiçados em coisas que, na verdade, não são necessárias, frente que onde são necessárias não há recurso, o castelinho de cartas do socialismo cai muito rapidamente. É a história do final do socialismo soviético, quando não lembro se é Khrushchev,
foi visitar, foi assim a história. Eu não me lembro qual dos presidentes americanos, logo no final, acho que antes de Reagan, ou se foi o próprio Reagan mesmo, visitou, fizeram um acordo de visitas, né, depois de muito tempo de Guerra Fria, para tentar aliviar os ânimos. O presidente americano faria uma visita à União Soviética e o mesmo aconteceria da União Soviética, né, o primeiro-ministro, aos Estados Unidos. Conhecerem os mundos. Era uma, os pacificadores, não precisa se conhecer, às vezes não tem certo, aquela coisa toda, né, do pré-wokismo. Então, marcaram a visita do presidente americano à União Soviética. Eu era vivo já, tá, pessoal? Eu me lembro do Air Force One parado no aeroporto de Moscou e o presidente americano descendo, atrás dele o homem da bolsa, né? A maleta, aquela maleta fatídica. Na época da Guerra Fria, ela era. A gente achava que tinha um botão e pronto, destruíam o mundo. E foi planejado na União Soviética levar o presidente dos Estados Unidos a alguns pontos, escola, então todo mundo uniformizado, igual, lugares tudo limpinho e tal, e a um supermercado. E o governo, e o presidente americano foi no supermercado, pães, comida, uma fartura aos olhos dos soviéticos. Porque uma coisa que nem mesmo os líderes soviéticos conseguiam entender efetivamente, isso é verdade, porque é isso que faz com que caia a União Soviética. É a autoconstatação de que o mundo que nós vivemos estava errado. Eu imagino a cabeça. Não sei se é Nikolai Khrushchev, não sei como é que era o nome dele. Quem acaba com quem cria a perestroika é o da cabeça manchada. Ah, eu não vou lembrar dele, né, Mikhail. Bom, mas esse primeiro-ministro, ele ele então prepara tudo para dar uma boa impressão e é marcada a viagem para os Estados Unidos. Como eles, quem mente sempre quer, acha que o outro está mentindo. Quando chegou a comitiva russa, né, soviética, na verdade, né, soviética, começaram a andar para fazer o passeio. E esse primeiro-ministro, no carro, junto com o presidente americano, querendo pegar os americanos no pulo, como se estivessem mentindo como os, os soviéticos, ele pede, vê um mercadinho e fala, eu quero conhecer aquele mercadinho, achando que fosse chegar e pegar o caos, que era, sem ser aquele mercado preparado para os americanos, nos Estados Unidos. Depois procurem, tá, pessoal? A Google deve ter, Wikipedia, a história desse momento, né, todo o contar dessa história. Pois bem, quando parou no mercadinho e esse primeiro-ministro desceu, reza a lenda que foi isso que destruiu a União Soviética, porque ele não acreditava na quantidade de coisas à disposição das pessoas para comprar. Tinha mais abundância naquele mercadinho do que no que eles tinham preparado. Era uma coisa absurda. Óbvio que os espiões americanos já tinham visto. Quando o presidente americano chegou à União Soviética e viu aquilo lá, ele nem falou, nossa, que pobreza. Não, já sabia. Diplomacia e tal. Mas quando o russo, o soviético, viu a fartura do capitalismo, ele se sentiu como o cara que não tinha todo um país sob o jugo da miséria, da fome. Entenderam, pessoal? Pois bem, esse problema econômico não deve ser confundido com o problema tecnológico. O conhecimento tecnológico pode informar-nos apenas quanto ao que poderia ser realizado no atual estágio do saber científico. Não responde às questões sobre o que deveria ser produzido e em que quantidade, e nem sobre qual dos vários processos tecnológicos conhecidos deve ser adotado. Isso foi discutido lá atrás.
O engenheiro sabe fazer uma ponte de aço, concreto protendido, madeira. É somente a economia que diz qual material vai ser utilizado. Não responde às questões sobre o que deveria ser produzido e em que quantidade, e nem sobre qual dos vários processos tecnológicos conhecidos deve ser adotado. Iludidos por serem incapazes de perceber essa questão essencial, os defensores de uma sociedade planejada pensam que o czar nunca tomará decisões erradas. Na economia de mercado, os empresários e os capitalistas inevitavelmente cometem sérios erros por não saberem o que os consumidores querem e nem o que estão fazendo os seus competidores. O gerente geral de um Estado socialista seria infalível, porque somente ele teria o poder de determinar o que deverá ser produzido e de que maneira, e porque nenhuma ação de outras pessoas poderia perturbar os seus planos. A refutação completa dessa ilusão nos é proporcionada pela impossibilidade de haver cálculo econômico no regime socialista. Ver adiante a quinta parte desse livro. Isso, próxima parte. Acabando aqui. O segundo erro fundamental implícito na crítica socialista da economia de mercado decorre da sua equivocada teoria dos salários. Os teóricos do socialismo não chegam a perceber que os salários são o preço pago pela contribuição do assalariado, isto é, pela sua participação sob a forma de trabalho na produção do bem em questão, ou, como se costuma dizer, pelo valor que os seus serviços acrescentam ao valor dos materiais. Pouco importa se os salários são pagos por hora ou por tarefa. O que o empregador compra é sempre o desempenho e os serviços do trabalhador, e não o seu tempo. Portanto, não é verdade que numa economia de mercado livre o trabalhador não tenha qualquer interesse pessoal na execução de sua tarefa. Os socialistas não estão inteiramente equivocados ao afirmarem que as pessoas pagas por hora, por dia, por semana, por mês ou por ano não são movidas por seu próprio interesse egoísta quando procuram trabalhar eficientemente. Não são ideias, não são ideais elevados ou um acurado senso de dever que impedem um trabalhador que é remunerado em função do tempo de trabalho de ser desleixado ou de vadiar no seu local de trabalho. Quem trabalha mais e melhor obterá melhor pagamento, e quem quiser ganhar mais terá de aumentar a quantidade e melhorar a qualidade de sua performance. É isso. Os insensíveis empregadores não são tão ingênuos a ponto de se deixarem enganar por trabalhadores indolentes. Não são tão negligentes quanto os governos que pagam salários a legiões de burocratas ociosos. Ou vai me dizer que o cara que trabalha no setor privado não é muito mais é, trabalhador do que do setor público? Quem disser o contrário, me desculpa, está vivendo uma grande ilusão. Tão poucos assalariados são tão obtusos a ponto de não perceberem que a preguiça e a ineficiência são fortemente penalizadas pelo mercado de trabalho. Os autores socialistas, a nota de rodapé mandei lá quando nós passamos pelo capítulo 21, capítulo 21, aqui nessa mesma seção, trabalhos e salários. Os autores socialistas, desconhecendo por completo a natureza cataláctica dos salários, elaboraram fábulas fantásticas sobre o aumento da produtividade do trabalho que adviria da implantação de seus planos no regime capitalista, dizem eles, diminui muito o zelo do trabalhador porque ele tem consciência de que não recolherá o fruto do seu trabalho e de que seu esforço e preocupação servem apenas para enriquecer o patrão, esse explorador parasita e ocioso. Já no regime socialista, todo trabalhador saberia que trabalha em benefício da sociedade da qual ele faz parte. Esse conhecimento o incentivaria decisivamente a dar o melhor de si. Resultaria daí um enorme aumento na produtividade do trabalho e, consequentemente, na riqueza. Foi exatamente isso que aconteceu na União Soviética, correto? Entretanto, ou sendo sarcástico, assim como Mises aqui assim, entretanto, identificar os interesses de cada trabalhador com os de uma comunidade socialista é simplesmente uma ficção legalista e formalista, que não tem nada a ver com a realidade.
enquanto os sacrifícios que um trabalhador faz ao intensificar os seus esforços sobrecarregam apenas a ele mesmo, somente uma parcela infinitesimal do produto de seus esforços adicionais lhe traz benefícios e melhora o seu bem-estar. Por outro lado, enquanto o trabalhador usufrui inteiramente do prazer que possa encontrar ao ser desleixado e preguiçoso, a consequente redução do dividendo social diminui a parte que lhe cabe de maneira apenas infinitesimal. O que Mises está dizendo aqui? Aquilo que todo mundo gosta de contar da historinha do professor que dividiu as notas e todo mundo tirou zero no final e ninguém passou de ano. É, vamos entender. Olha só, enquanto os sacrifícios que um trabalhador faz ao intensificar os seus esforços, e isso sobrecarrega apenas a ele mesmo, somente uma parcela infinitesimal do produto de seus esforços adicionais lhe traz benefícios e melhora o seu bem-estar numa comunidade socialista. É isso que ele está dizendo. Ou seja, se ele se funcionário público, só trabalha o horário certinho, não posso me cansar, é só isso, né? O juiz e tal, e piriri, paraná, ok, né? Porque se eu trabalhar mais, esse esforço a mais, cansativo demais, tem que ser jogado na sociedade e vai dividir por 200 milhões de brasileiros, volta uma partícula infinitesimal para ele. E, por outro lado, enquanto o trabalhador usufrui inteiramente do prazer, então, se eu ficar coçando 6 horas de trabalho na sócia e ganhar o meu salário, concorda que eu aproveitei e ganhei? Por outro lado, enquanto o trabalhador usufrui inteiramente do prazer que possa encontrar ao ser desleixado e preguiçoso, a consequente redução do dividendo social diminui a parte que lhe cabe, porque ele foi desleixado e não produziu, mas apenas infinitesimalmente. Ou seja, se ele trabalha mais e se exaure, o ganho dele a mais é infinitesimal. A fração que ele vai ganhar mesmo. Se ele trabalha menos, o prejuízo que ele vai ter é infinitesimal, frente ao seu desleixo sozinho. Horas, o socialismo é uma ode a você ser desleixado, preguiçoso. É a história da nota dividida por todo mundo. Entendeu? Da onde que vem a abstração? Por outro lado, enquanto o trabalhador usufrui inteiramente do prazer que possa encontrar ao ser deixado, perdão, que foi, né? Numa tal sociedade socialista, enquanto deixam de existir todos os incentivos pessoais que numa sociedade capitalista são propiciados pelo egoísmo, a preguiça e a negligência passam a ser compensadoras. É isso que a gente leu assim. O egoísmo, do mesmo modo que numa sociedade capitalista incita as pessoas a serem mais diligentes, numa sociedade socialista estimula a inércia e a lassidão. Os socialistas podem continuar tartamudeando sobre a miraculosa mudança na natureza humana, a ser produzida pelo advento do socialismo, e sobre a substituição do mesquinho egoísmo pelo nobre altruísmo, mas não devem continuar a se comprazer com fábulas sobre os maravilhosos efeitos que poderiam ser provocados pelo egoísmo de cada indivíduo no regime socialista. Isso não. Se for existir, tem que ser num passe de mágica onde as pessoas fiquem prazerosas e saltitantes ao assentar bloco meio-dia em cima de uma laje. A doutrina refutada neste texto teve o seu mais brilhante expositor em John Stuart Mill, Principles of Political Economy, 1867. Estavam brigando lá atrás, né? Os socialistas com os capitalistas. Entretanto, Mill recorreu a essa doutrina meramente para refutar uma objeção levantada contra o socialismo, segundo a qual a eliminação do incentivo proporcionado pelo egoísmo diminuiria a produtividade do trabalho. Ele não chegou a dizer que a produtividade do trabalho aumentaria no regime socialista. Para uma análise e refutação do raciocínio de Mill, ver Mises, no livro Socialism.
Cara, hein, bicho? Nenhum homem judicioso pode deixar de concluir, diante da evidência dessas considerações, que na economia de mercado, a produtividade do trabalho é incomparavelmente maior do que seria no regime socialista. Entretanto, isso não basta para dirimir a questão estabelecida entre os defensores do capitalismo e do socialismo, de um ponto de vista praxeológico, ou seja, científico. Como eu já falei várias, não, por todo o livro, Mises não é o tipo de cara que ganha uma discussão com uma obviedade e fica parado nessa obviedade. Não. Nós estamos falando de uma ciência. Nós não vamos refutar por obviedades e por exemplos. Nós vamos refutar por teorias universais, a priorísticas, incontestes e objetivas e verdadeiras em qualquer situação. Está escrevendo isso porque ele já sabe. Tem mais dois capítulos que eu vou usar só para tratar desse assuntinho aqui. É o que Mises está dizendo, tá? Escrevendo esse parágrafo com grifo em amarelo. Um socialista de boa fé, que não seja fanático, preconceituoso, poderia dizer: pode-se admitir que a produção total pesão, P, numa sociedade de mercado, seja maior do que a produção pezinho de uma sociedade socialista. Mas, se o sistema socialista distribui a produção igualmente entre todos os seus membros, de tal sorte que caiba a cada um uma parcela pezinho dividido por Z igual a D, todos aqueles que numa sociedade de mercado tenham uma renda menor do que D serão beneficiados pela substituição do capitalismo pelo socialismo. Cara, Mises é só ele para propor uma tese que pode levar ele a discutir de forma séria uma análise do socialismo numa economia de mercado. Entenderam a proposição? Pode-se admitir. Então, o socialista diz: olha, pode-se admitir, né, que a produção total, pesão, no mundo capitalista, seja 10 vezes maior do que no mundo socialista por tudo que foi dito acima, que é pezinho. Mas se o sistema socialista distribui a produção igualmente entre todos os seus membros, de tal sorte que caiba a uma parcela. Então, a produção capitalista produz 100 e a produção socialista produz 10. Mas só existem 10 pessoas nos dois mercados. Então, aqui vai ficar 10 sobre 10 dá 1. E nesse 100, tem um cara que tem 90. Não, tem um cara que tem 95. Tem quatro caras que tem um. Tem cinco caras que tem um. E tem cinco caras que tem nada. Estão passando fome. Então, o que o socialista está dizendo? Horas, melhor todo mundo com um do que um com 95, cinco com um e cinco passando fome. Não parece verdadeiro essa afirmação? Não parece plausível? Então vamos analisá-la. Somos cientistas políticos, somos cientistas econômicos, somos praxeólogos. Pode ocorrer que nesse grupo de pessoas constitua a maior da população. Consequentemente, fica evidente que a doutrina da harmonia dos interesses, corretamente entendidos de todos os membros da sociedade, é insustentável. Então, é o socialista falando, ó, falou que o exemplo que eu dei, e ele vai dizer, ó, pode ocorrer que esse grupo de pessoas constitua a maioria da população. Então, ele está dizendo o seguinte, vamos, por exemplo, dos 100, tem 10 pessoas na sociedade. 100, na sociedade socialista produz 10, cada um tem um. Na sociedade capitalista, produz 100, 10 vezes mais riqueza. Só que tem 10 pessoas. Uma pessoa tem 91 riquezas. E as outras 9, só teria um, estaria empatado com o sucesso. Uma pessoa tem 95% da riqueza. A segunda pessoa tem 4% da riqueza. A terceira tem um. E 7, né? 95, 4, 1,
sete pessoas têm zero, passam fome na abstração do socialista. Então, consequentemente, fica evidente que a doutrina da harmonia dos interesses corretamente entendida de todos os membros da sociedade é insustentável. Lembra a doutrina que nós explicamos no item passado? Que a luta pela sobrevivência, se a pessoa tem zero, ela vai sair lutando. Ora, há um grupo de pessoas prejudicadas pela própria existência da economia do mercado e que estaria melhor se vivesse num sistema socialista. Essa é a tese que Mises cria se ele fosse um socialista tentando criar uma tese para justificar o socialismo. Perfeito? Vamos lá. Os defensores da economia de mercado contestam, não vou deixar grifado, dá a impressão de que eu estou avalizando, né? Mas não é isso que eu quero. Eu queria só que ficasse plausível isso, como final da abstração. Os defensores da economia de mercado contestam que esse raciocínio seja conclusivo, por estarem convencidos de que pezinho será tão inferior a pesão que desenho será menor do que a renda daqueles que têm os salários mais baixos na economia de mercado. Isso já ficou provado, tá? Sim, historicamente. Não há dúvida de que essa objeção é procedente dos capitalistas. Entretanto, não se baseia em considerações de natureza praxeológica. Como diz, assim, tem gente, e os fatos mostram, que pesão é muito maior que pezinho, então, portanto, pezinho será menor do que a renda dos mais pobres no capitalismo. Mas só falar isso não basta, igual todo mundo faz na internet. Não, não. Nós somos praxeólogos, cientistas. Entretanto, não se baseia em considerações de natureza praxeológica e, portanto, não tem o caráter apodítico e incontestável inerente a uma demonstração praxeológica. É assim que se faz ciência. Isso aqui é ouro. Baseia-se num julgamento de relevância, na avaliação quantitativa da diferença entre as duas magnitudes, pesão e pezinho. No campo da ação humana, a percepção dessa diferença quantitativa é obtida pela compreensão, em relação à qual não pode haver concordância entre os homens. Lembra que a ciência histórica é uma ciência de briga. Não há concordância entre os homens porque existe a compreensão a qual impõe relevância e relevância subjetiva a cada homem. Portanto, um bom historiador usa das quatro disciplinas não históricas, matemática, lógica, matemática, praxeologia, ciências naturais. Esgotado tudo que isso pode dar, entra a compreensão onde a ciência se torna falha, a ciência da história. Horas. É isso que Mises coloca aqui. A praxeologia, a economia e a catalaxia, ou seja, a economia e a catalaxia está dentro da praxeologia, não tem como resolver tais dissensões de natureza quantitativa, de P e Pzinho. Não, não, não. Os defensores do socialismo poderiam ir mais além ainda e dizer, então vamos lá, Mises está fazendo o quê? Colocando coisas para ele ir lá e rebater e acabar com tudo. Então ele está complicando a vida dele na problemática. Os defensores do socialismo poderiam ir mais além ainda e dizer: admitamos que cada indivíduo seja menos bem-sucedido no socialismo do que os mais pobres no capitalismo. Ainda assim, nós rejeitamos a economia de mercado, apesar de fornecer a todos mais bens do que o regime socialista. Nós desaprovamos o capitalismo por razões de natureza ética. E aqui é o problema que os anarcocapitalistas têm o mesmo defeito dos socialistas quando vêm com um papinho de ética. Por ser um sistema injusto e amoral, preferimos o socialismo por razões habitualmente denominadas de não econômicas e toleramos o fato de que diminua o bem-estar das pessoas em geral. Então, assumindo que o capitalismo economicamente é 1 bilhão de vezes melhor do que o socialismo. Mas ainda assim é amoral alguém ter muito e o mais pobre aqui ter mais do que todos os outros pobres no socialismo, mas essa diferença entre um que tem muito, é como se Deus fosse injusto. Não se pode negar que essa arrogante indiferença em relação ao bem-estar material
é um privilégio reservado aos intelectuais encastelados em suas torres de marfim, ou seja, os sociólogos, os ditadores, né? Afastados da realidade. E também é referente aos anacoretas ascéticos. Na verdade, o que tornou popular o socialismo entre a imensa maioria dos seus adeptos foi a ilusão de que, sob esse sistema, teriam mais comodidades do que no regime capitalista. Mas, como quer que seja, é óbvio que esse tipo de argumentação pró-socialista é insensível ao argumento liberal relativo à maior produtividade do trabalho. Ou seja, eles não querem ouvir isso. Se não fosse possível levantar outras objeções aos planos socialistas, além de mostrar que diminuiria o padrão de vida de todos, ou pelo menos da imensa maioria, a praxeologia não poderia proferir um julgamento definitivo. Mises está dizendo, se nós, olha só, Mises é feroz. Se não fosse possível levantar outras objeções aos planos socialistas, além de mostrar que diminuiria o padrão de vida de todos, que é o que nós fizemos aqui acima, nós fizemos através de conclusões lógicas que vai diminuir o padrão de vida. Mas Mises não se contenta com isso, ele é um cientista. A praxeologia não poderia proferir um julgamento definitivo, universal, objetivo, inconteste e a priorístico. Os homens teriam que decidir com base em julgamentos de valor e julgamentos de relevância. Ética e moral são julgamentos de valor e julgamentos de relevância. Teriam de escolher entre dois sistemas, da mesma maneira que escolhem entre muitas outras coisas. Eu já cansei de brigar com anarcocapitalistas quando eles perdem a questão econômica e vêm com papo de ética. E eu explico para eles que é a mesma coisa que o socialista. Como que Mises faz falta, cara? Como ele faz falta, absurdamente. Não haveria nenhum critério objetivo que permitisse resolver a questão de maneira a não deixar qualquer contradição e que fosse aceito por qualquer indivíduo de bom senso. A liberdade de escolha e o livre-arbítrio de cada um não seriam restringidos por um imperativo racional. É tão triste saber que ele era ateu. A liberdade de escolha e o livre-arbítrio de cada um não seriam restringidos por um imperativo racional. Sempre seria a vontade minha sobre a sua, a minha ética sobre a sua, a minha moral sobre a sua. Aqui é o fim da linha para anarcocapitalistas, para socialistas, para todos que não se baseiam em economia, que não entendem as consequências de que o livre mercado é somente uma construção imaginária. Que nós temos que lutar para que o Estado e os desajustados e os marginais estejam na linha dos gastos marginais de qualquer economia de mercado. Mas o bonito é ver que Mises consegue reservar a única coisa que é o presente de Deus para nós: a liberdade, a escolha, o livre-arbítrio. É tudo a mesma coisa. Este é o ponto-chave. Entretanto, a realidade das coisas é inteiramente diferente. O homem não tem a possibilidade de escolha entre esses dois sistemas. A cooperação humana no sistema da divisão do trabalho só é possível na economia de mercado. O socialismo é um sistema de organização social inviável por não dispor de um método de cálculo econômico. Esse problema fundamental será tratado na quinta parte desse livro. Agora, vamos tropeçar, vamos acabar esse item, tem mais um e vamos para lá. Ao estabelecer esta verdade, não pretendemos negar a procedência conclusiva do argumento antissocialista decorrente da diminuição da produtividade que ocorreria no regime socialista. O peso dessa objeção aos planos socialistas é tão esmagador que nenhum homem judicioso
hesitaria em escolher o capitalismo. É o que nós vamos fazer lá. Esperem. Quando tiver um socialista, colocaremos ele para ler a partir da parte 5 e depois o todo, né? Mas eles não querem a verdade, né? Aquele meme que tem o cara segurando os olhos assim e o ação humana na frente. Entretanto, ainda assim seria apenas uma escolha entre sistemas alternativos de organização social, uma preferência a ser dada a um sistema em relação ao outro. Contudo, essa alternativa não existe. O socialismo não pode ser realizado porque está além dos poderes do homem instaurá-lo como um sistema social. A escolha é entre o capitalismo e o caos. Cara, é maravilhoso. Um homem, ele vai explicar por que chega no caos, né? Um homem que escolher entre beber um copo de leite e um copo de uma solução de cianureto de potássio, não estará escolhendo entre duas bebidas. Estará escolhendo entre a vida e a morte. Entenderam o que ele quer dizer? É lindo, Mises. Uma sociedade que escolher entre o capitalismo e o socialismo não estará fazendo uma escolha entre dois sistemas sociais. Estará escolhendo entre a cooperação social e a desintegração da sociedade. O socialismo não é uma alternativa ao capitalismo, é uma alternativa na qual os homens não viveriam como seres humanos. A tarefa da economia é demonstrar esse fato, assim como a tarefa da biologia e da química é mostrar que o cianureto de potássio não é uma bebida, mas um veneno mortal. O poder de convencimento do argumento que compara a produtividade nos dois sistemas é tão irresistível que os defensores do socialismo foram forçados a abandonar suas antigas táticas e a recorrer a novos métodos. Deixaram de se referir ao tema produtividade, ou seja, vai ter benesse ou não vai ser tão ruim quanto o capitalismo, que eles resolveram então deixar essa conversinha de lado. Deixaram de se referir ao tema produtividade e passaram a colocar em evidência o problema do monopólio. Todos os manifestos socialistas contemporâneos discorrem sobre o poder dos monopólios. Então, eles tiram o socialismo e vão para o intervencionismo para não deixar haver monopólio. Governantes e professores competem entre si no ardor com que condenam os perigos do monopólio. O principal argumento invocado hoje em dia em favor do socialismo é referente ao monopólio, em não haver monopólio. Ora, é verdade que o surgimento de preços monopolísticos, não o monopólio em si, sem preços monopolísticos, só ir lá no capítulo 16 do mercado, o item 6, os preços monopolísticos, vocês vão entender a diferença entre monopólio e preços monopolísticos. Cria uma divergência entre os interesses do monopolista e os dos consumidores. Mises diz, o único defeito que pode existir no capitalista são os preços monopolísticos. E explica como é difícil chegar a preços monopolísticos. O monopolista não emprega o bem monopolizado segundo os desejos dos consumidores. É o que acontece. Na medida em que haja preços monopolísticos, os interesses do monopolista prevalecem sobre os do público, restringindo a democracia do mercado. Em relação a preços monopolísticos, não há harmonia, e sim conflito de interesses. Essas afirmativas podem ser contestadas no caso de preços monopolísticos obtidos com a venda de artigos sujeitos a patentes ou direitos autorais, que é dado pelo Estado. A minha briga com o Mises está aqui, tá? Porque agora ele está tentando defender uma coisa que eu tenho minhas discordâncias graves, e aí tem que assistir todas as aulas. Pode-se dizer que, se não houvesse uma legislação sobre patentes e direitos autorais, os consumidores seriam privados dos correspondentes livros, composições, músicas e inovações tecnológicas que sequer chegariam a existir. A base dele para que exista direito autoral, direito intelectual, é essa. Eu discordo, mas eu não vou explicar agora, senão vai ficar mais 2 horas nessa aula. Eu já falei em várias outras. O público paga preços monopolísticos por coisas que ele jamais teria no regime de preços competitivos. Mas não é esse o aspecto da questão que nos interessa no momento.
tem pouco a ver com a grande controvérsia contemporânea relativa ao monopólio. As pessoas, quando falam dos males do monopólio, implicitamente consideram que numa economia de mercado livre prevalece a tendência inevitável a que os preços competitivos sejam substituídos por preços monopolísticos. Todo imbecil pensa que numa economia de mercado vai ser criado monopólios. E não. Se há oligarquias hoje é porque o Estado as garante. E já provei também outras lições lá para trás. Não vale a pena ficar repetindo. Assistam todas as aulas. É esse, dizem eles, o traço característico do capitalismo dito maduro ou tardio, quaisquer que tenham sido as condições nos primórdios do capitalismo e qualquer que seja a validade das afirmativas dos economistas clássicos em relação à harmonia dos interesses corretamente entendidos, hoje não teria cabimento falar de tal harmonia, porque eles estão condenando que os muito ricos não deixam os outros crescerem. E não é verdade. As agências reguladoras que colocam tantas condições que somente aquelas empresas grandes conseguem se manter é que ferram os pequenos. É o Estado e não o livre mercado. Só de forma rápida. Como já foi assinalado, ver página 429, essa tendência à monopolização não existe. É fato inegável o de que muitas mercadorias são vendidas por preços monopolísticos em muitos países, inclusive no Brasil. Até no mercado internacional existem artigos vendidos por preços monopolísticos. Entretanto, quase todos esses casos são uma consequência da interferência governamental na atividade econômica. Não decorrem da interação dos fatores que operam em um mercado livre. Não são fruto do capitalismo, são precisamente o resultado dos esforços feitos para neutralizar as forças que determinam os preços do mercado. Falar de capitalismo são falar de capitalismo monopolista é uma distorção dos fatos. Seria muito mais apropriado falar de intervencionismo monopolista ou estatismo monopolista. Petrobras é um exemplo clássico. Os casos de preços monopolísticos que ocorreriam mesmo num mercado não destruído, onde não houvesse interferência dos governos nacionais ou de grupos de governos agindo em comum acordo, está falando da OPEP, são de pouca importância. Limitam-se a algumas matérias-primas, cujas jazidas são poucas e geograficamente concentradas ou monopólios locais. Estou falando do petróleo. E de algumas minas de cobre no Chile, por exemplo, algumas outras coisas. Não se pode negar, entretanto, que nesses casos podem existir preços monopolísticos sem que haja políticas governamentais que favoreceram o estabelecimento de monopólios. É preciso que se compreenda que a soberania do consumidor não é perfeita e que existem limites ao funcionamento do processo democrático do mercado. Existem alguns casos excepcionais e raros de menor importância, mesmo numa economia de mercado não obstruída pela intervenção do governo, nos quais há um antagonismo entre os interesses dos proprietários dos fatores de produção e os interesses das demais pessoas. Entretanto, a existência de tais antagonismos, de modo algum, impede que todos tenham interesse em manter a economia de mercado. A economia de mercado é o único sistema de organização econômica da sociedade que pode funcionar e que efetivamente tem funcionado. O socialismo é irrealizável em função de sua incapacidade de elaborar um método de cálculo econômico. É isso que nós vamos provar que o socialismo não existe. É a escolha entre capitalismo e caos. Não existe escolha entre capitalismo e socialismo. O intervencionismo resulta, inevitavelmente, num estado de coisas que, do próprio ponto de vista de seus defensores, é menos desejável do que a situação que resultaria do mercado livre, cuja obstrução é o objetivo das políticas intervencionistas. Além disso, o sistema intervencionista é autodestrutivo, tão logo se tenta expandi-lo além de um campo restrito de aplicação. Ele vai para o socialismo. Nós estamos vivendo esse período da história, no limiar do socialismo, porque vivíamos numa condição social-democrata intervencionista. Ver a sexta parte desse livro. Então, a parte 5, nós vamos desbancar o socialismo, e a parte 6, aquilo que 99% dos brasileiros são. Sendo assim, a única ordem social que pode preservar e intensificar ainda mais a divisão social do trabalho é a economia de mercado. Todos aqueles que não desejam desintegrar a cooperação social e nem retornar ao estado do barbarismo primitivo estão interessados na preservação da economia de mercado. Os ensinamentos dos economistas clássicos
relativos à harmonia dos interesses corretamente entendidos foram incompletos, na medida em que não chegaram a perceber o fato de que o processo democrático do mercado não é perfeito, uma vez que, em alguns casos de menor importância, podem surgir preços monopolísticos, mesmo não havendo intervenção do governo na atividade econômica. Muito mais grave, entretanto, é o fato de não terem percebido que nenhum sistema socialista pode ser considerado como um sistema de organização econômica da sociedade. Basearam sua doutrina da harmonia de interesses na errônea suposição de que não existem exceções da regra segundo a qual os proprietários dos meios de produção são obrigados, pelo funcionamento do mercado, a empregar os seus recursos segundo o interesse dos consumidores. Hoje, esse teorema deve basear-se na percepção da impossibilidade de se efetuar o cálculo econômico num regime socialista. Encerramos aqui esse capítulo, esse item relativamente grande, extremamente importante para destruir conversa de socialista e socialista de segunda categoria, que são os, os sociais-democratas, e de direita, tá? Considerados de direita. Tá certo? Vamos entrar num dos itens mais importantes da minha concepção, que é a propriedade privada. E o quinto item depois são os conflitos do nosso tempo. Vai fazer as críticas à globalização, ao globalismo, né? Eu quero dizer o seguinte, a diferença entre globalismo e globalização. Eu não vou me lembrar agora, já estou cansado, mas um significa você fazer comércio todos por todos. E o outro é você fazer com que a cultura de todos, uma cultura só, seja colocada goela abaixo em todos. São coisas distintas, muito distintas. Pois bem, encerramos aqui nossa aula. Eu espero que as pessoas vão, venham a compreender efetivamente quão profundo é o conhecimento do livro Ação Humana. Isso é um livro de conhecimento estrondoso. E quem assistiu essa aula vai entender que, como Mises, não ganha uma discussão pela comprovação de um exemplo. Ele não aceita. Ele escreveu uma ciência. Se você pensar que matemática engloba cálculo diferencial, né, que Sir Isaac Newton criou para criar as suas coisas, né, delta de Dirac, uma série de Fourier, as séries de Fourier, mas todos eles contribuíram para partes da ciência matemática, baseada na matemática que é baseada na lógica. São ciências a priorísticas. Mises escreveu uma ciência que pode ser complementada, é óbvio, ainda crescente, mas sozinho. É algo a ser notado por tempos imemoriais. É a nossa próxima aula.